Já era de se esperar, né? Botafogo vê Cuiabano valorizado na janela europeia. Clubes de diversos países monitoram ele. E desde o ano passado monitoravam já o Cuiabano, né? Agora nem se fala. Eu falo há muito tempo, o Cuiabano é um cara pronto para a Europa. Paz selada, John Textor é convidado pelo PSG e vai à semifinal da Liga dos Campeões. Feliz por trabalhar novamente com Al-Khalifa, né? Que é o sheik dono do PSG. Será que é uma estratégia do Textor para meio que por baixo dos panos, na troca de favores, no joguinho de interesses dos bastidores que a gente conhece, salvar o Lyon da queda? Isso e muito mais. Tem aqui Globo Esporte pra gente reagir, tem Papo de Craque, Jogo Aberto, tem Seleção Sport TV, tem muita coisa sobre Botafogo 2, Carabobo 1 e como é que está o cenário do Fogão na Libertadores. Vamos reagir e no final a gente conversa sobre o Cuiabano, sobre o shake do PSG, etc. com vocês. Bora pro vídeo. Mas antes, a vitória do Botafogo lá na Venezuela, em cima do Carabobo, deu um trabalho danado, mas deu bobeira e não conseguiu empatar. Contra-ataque aos 44 do segundo tempo, 1-1 ainda. E de repente, 4 jogadores do Carabobo contra 2 do Botafogo. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Ou melhor, como o Botafogo chegou até aqui. Campeão da Libertadores passando sufoco na fase de grupos, cara. Olha como ficaria a tabela se o Carabobo fizesse esse gol. Mas peraí, antes vamos voltar um pouquinho. Depois de um ano mágico, 2025 do Botafogo não tá nada legal, né? Já são 14 derrotas, mais que o ano passado inteiro. E aí, tome baia. Esse escudo te dá pressão todos os dias, não tem como. O futebol é isso, pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. E foi assim, pressionado, que o Botafogo foi até a Venezuela para enfrentar o Carabobo. Pelo menos foi bem recebido. Quanta fartura, hein? Mesa cheia, bom demais. O Renato Paiva tinha outras preocupações. Com 7 desfalques por problemas físicos, ele precisou improvisar. Escalou Cuiabano, que é lateral esquerdo, no ataque. Não é que deu certo? Chute forte do Cuiabano, rebote de Bruera e gol do Vitinho. Cavadinha para tirar do goleiro, 1-0. Botafogo na frente, mas o futebol não tava lá essas coisas não. Pouquíssima inspiração. Aí o Carabobo foi se animando, foi ficando esperto e chegou ao empate aos 30 do segundo tempo. Gol do zagueirão Aponte. Resultado terrível pro Botafogo. E podia piorar quando o Arthur errou esse passe. Norman Rodrigues ligou o turbo e passou pro Londonho. Aí, meu amigo, ele tinha 3 companheiros passando. Renato Paiva até baixou a cabeça. Mas para sorte do Botafogo, o Londonho chutou. Jogou para fora um contra-ataque precioso. E o castigo ainda veio rápido. Acelera um pouquinho aí. Botafogo no ataque, bola na esquerda para o Nathan Fernandes. O Alan se apresentou e achou o Cuiabano na área. 2-1 Botafogo, para alívio do Renato Paiva. Valeu a pena apostar no Cuiabano, hein? Que levou uns chutinhos desagradáveis. Sentiu cãibra e a torcedora lá de Tipóia, cheia de dor no braço. Um gol caótico, né? Acha que acabou? O goleirão Bruera ainda foi para a área. Escanteio nos acréscimos, tensão no ar e... meu amigo, tem coisas que só acontecem com o Carabobo. Vitória do Botafogo. Ainda está em terceiro do grupo. Agora tem 2 jogos em casa. Se ganhar os 2, tá nas oitavas. Bom, meus amigos, o Botafogo só tinha um caminho para seguir vivo na Libertadores ontem, que era ganhar. Ele ganhou. Manchete da boca. É ótima, né? Essa manchete tá boa. Ele ganhou. Mas vou te falar, cara, o que eu vi botafoguense louco da vida com o desempenho do time, não com a vitória, com o desempenho do time, deu esse azar de o jogo começar logo na sequência de Barcelona e Inter. Então você vem com aquela imagem de futebol. Mais uma vez pro jogo. E vê aquele estádio, aquelas palmeiras, o carro, né? Falou, pô, aquele cenário que já não ajudava muito. A musiquinha. E o futebol também não ajudou em nada, né? Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. Rodando os melhores momentos. E eu tô falando um jogo ruim, tô criticando o Botafogo. Porque, em alguns momentos o Carabobo chegou a ser melhor que o Botafogo. Exatamente. O absurdo da noite está aí.
Exatamente. E às vezes você não consegue transformar as chances que você cria em gol, você às vezes tem uma vitória irritante, mesmo dominando o jogo e tal. Não foi o caso de ontem. Em vários momentos, o cara bobo dividiu o protagonismo do jogo com o Botafogo. O Botafogo teve 2 jogadas relevantes no primeiro tempo, Eric. A jogada do gol. Exato. E uma outra que o Juan finaliza rasteiro e o goleiro dá rebote e o Igor Jesus consegue fazer o gol. Que, aliás, o goleiro, hein, Price? Muito fraco. Nossa. Que goleiro fraco, cara. E é o capitão do time, é um goleiro experiente, né, cara? Mas tava muito estranho ontem. Teve um lance que ele foi, no fim do jogo, foi tentar tirar uma bola com o pé. Um monte perde o gol no rebote. É um cruzamento na área, qualquer goleiro sairia e encaixaria a bola. Essa aí, ok, não, foi uma falha, mas ele faz o movimento... Ele queria encaixar a bola. Mas ele desequilibra um pouco para trás também, e aí tu pode ver que quando a bola bate, ele não consegue o certo ali, é que tu calcular a bola, ela vinha e quando ela entrar na casinha que fala, tu descer com ela. Mas depois teve outro lance que ele foi totalmente errado na bola, essa aí o John deu sorte também. Foi totalmente errado. O chute do Juan. E aí não é um movimento técnico feito conscientemente. Não, ele vai porque mostra insegurança, ele vai indeciso para fazer defesa e acaba dando rebote. Pra esse lance aí que você falou agora. Essa daí. Tem um ponto para mim do jogo de ontem em relação ao Botafogo que eu acho que é o mais preocupante, além disso que o Eric citou, do cara bobo ter... Se a gente pensar, qual era a proposta do cara bobo? Jogar fechadinho e sair em contra-ataque. Fez isso melhor do que o Botafogo se propôs a fazer, que era ter a bola para gerar os espaços. O aproveitamento de alguns jogadores ontem, para mim, é bem estranho, né? Sobretudo do Vitinho, para mim. Vitinho é um jogador que sempre se destacou pelo lado esquerdo do ataque. E quando... Jefinho, perdão. Jefinho é um jogador que sempre se destacou pelo lado esquerdo do ataque. E quando você olha a escalação, né, o início do jogo, e vê que ele está pelo lado direito, mas não é só pelo lado direito. Se ele partisse do lado direito, tivesse mais liberdade para circular para dentro, por exemplo, ele ficou travado o jogo inteiro pelo lado direito. E quando o Arthur entra no segundo tempo, que é um jogador mais habituado a fazer essa função, o Paiva coloca o Arthur por dentro e mantém o Jefinho aberto. E aí você tem menos um jogador em campo, porque ali, de acordo com as características que ele tem, que são drible na direção da área, flutuação para o centro, para buscar uma tabela, pelo lado direito, pelo fato de ser destro... Esse lance aí, os caras saíram em superioridade, o cara não fez a leitura aí no outro lance e o Botafogo faz gol. Aí entra a limitação técnica, porque, assim, a gente, beleza, é um calendário puxado, o Botafogo estava bastante desfalcado, acho que não dá para minimizar essa questão. A pressão é uma coisa que atrapalha o desempenho. 500 milhões, Coutinho não pode fazer o jogo duro com o cara bom. Eu vou chegar aí. A questão é, com o material em campo, com tudo aquilo, com todo esse cenário, não dá para o Botafogo passar um primeiro tempo inteiro e criar 2 ataques relevantes contra o cara bobo, sofrer na segunda etapa. Se você pega o segundo tempo, são 15 minutos iniciais de 3 chegadas perigosas na área do cara bobo, o Botafogo não faz nada ofensivamente, ainda leva um gol ainda, no meio do segundo tempo. Eu sempre fui um cara aqui, Rizek, que defendia um pouco essa questão de dar um tempo para o Renato Paiva, porque é um cara que chegou com o carro andando, ele não teve uma pré-temporada, o Botafogo abriu mão dos primeiros meses do ano. Não escolheu os reforços. Não escolheu. Só não que fez agora, a pré-temporada, não foi o preparador físico dele que deu a pré-temporada, foi uma pré-temporada, de repente, pode ser por um outro profissional ele com chegou com um uma carro linha andando, totalmente diferente. Ele chegou para dirigir um carro que está andando em movimento. Então, assim, mas já são 12 jogos, tá? 12 jogos com o Renato Paiva. Já dá para cobrar um desempenho melhor desse Botafogo. A gente ainda não sabe qual é a cara desse Botafogo, o que ele pensa. Tem hora que ele joga com... Ele tinha encontrado um jeito de jogar contra o Fluminense com 2 caras mais à frente. Mastriani ali. Mais fixo. Mastriani e o Igor se movimentando, com 2 caras no meio e força pelos lados. Aí já não fez de novo. Aí já ontem botou o Cuiabano numa outra posição, que é um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada, inclusive. Então, ele mesmo está meio perdido ainda, assim, no sentido de que ele não conseguiu ainda achar o que é melhor. Para mim é natural, Eric. Cara, o que o Botafogo fez em termos de planejamento foi um troço absurdo. E aí, isso que é mais fácil tu vir falar, não, realmente, não conseguimos. Mas aí o Botafogo vem e diz, não, ano passado a gente fez assim também. Porque ano passado a gente fez assim, foi campeão do que foi campeão. Acho que, não que o Botafogo tenha sentado em cima dos títulos, mas deixou o Botafogo num estágio a parte administrativa de relaxamento que está custando caro. Porque... Aí eu venho, ele tem 12 jogos. 12 jogos é pouco ainda. Tudo bem, eu também concordo que, principalmente contra o cara bobo, eu fiz o jogo com Palmeiras e Botafogo. Cara, aquele jogo me deixou uma impressão muito boa. Falei, opa. Então deixa eu plugar os 12 jogos dele. E eu acho que eu vi 80% ou 90% desses jogos. Pelo Brasileiro, contra o Palmeiras, bom jogo, certo? Sim. Contra o Juventude, bom jogo. Correto. Eu comentei esse jogo. O jogo se abriu muito depois do primeiro gol, né? Até o Bragantino, muito ruim o jogo. Muito ruim. Contra o São Paulo, eu achei um bom jogo. Defensivamente, não, né?
Eu achei um jogo legal, um entretenimento bacana. Contra o Galo, fez um bom primeiro tempo, teve a expulsão do David Ricardo e morreu. Jogou bem contra o Fluminense, jogou muito mal contra o Bahia. O Fluminense foi o melhor jogo de todos, né? Na Libertadores, eu opino que todos os jogos são ruins. Todos os jogos da Libertadores foram ruins, sem exceção. Todos. E na Copa do Brasil, pegou um adversário muito fraco. Não tem condições, eu trabalhei nesse jogo, não tem condições. Cara, 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Botafogo foi fazer o primeiro gol fora de casa ontem, cara. O primeiro jogo contra o Palmeiras foi dia 29 de... Não, dia 30 de março. Foi a abertura do Brasileiro. 30 de março. Abril e maio. Um mês e uma semana. Ele teve 20 dias antes, né? Porque o Botafogo foi eliminado do Carioca. Para mim ainda é muito pouco. Nesses 20 dias... E um amistoso com o Novo Horizontino. Os 20 dias, ok. Mas depois desses 12 jogos aqui, o que o cara teve de tempo de treino, jogadores à disposição... Agora, eu tô com um pouco aqui, um pouco aqui. Não tô falando em demissão, nada disso, não. Assim, o torcedor do Botafogo já não aguenta mais. Não, o trabalho dele não é bom. De 9 em 10, queriam que ele saísse ontem. Mas tem um detalhe o que não queria porque não viu o jogo. Mas tem um detalhe nisso. É sério. Mas torcedor... Vai ver o torcedor. Mas tem um detalhezinho nisso que é importante, Eric. Não era um nome planejado por ninguém. Isso aí que eu falo do planejamento. Isso daí é uma coisa que o cara já chega com aquilo ali. Pô, pera aí. E é nítido que não era. O tempo de sobrevivência em relação ao torcedor? Ao torcedor. Não, e a direção também. O tempo de sobrevivência dele já passa a ser menor a partir daí. Se eu vou trazer um treinador que todo mundo olha com desconfiança, pera aí, esse cara passou aqui no Bahia, não conseguiu desenvolver um trabalho. Qual é o trabalho bom dele? A diretoria tentou fulano, tentou ciclano, tentou Beltrano. Pera aí, Independente Del Valle, ele vai vir pro Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores para substituir o Arthur Jorge. E vai chegar aqui que também não era um cara que era tão conhecido no início, mas que fez um grande trabalho. Quando eu falo que eu tô um pouco lá, um pouco cá, o jogo de ontem me deixa essa dúvida. Eu acho que, assim, você analisar um trabalho de um treinador a fundo, com 12 jogos, sendo que depois do melhor jogo, ele perdeu os melhores jogadores do time, ou o melhor jogador do time, que é o Savarino, para mim, você tem que dar um desconto nesse ponto. Mas ele teve o Savarino em outros jogos também. E foi mal. E foi mal, esse é o ponto. Mas a minha questão é o seguinte, nesse detalhe especificamente, quando ele acha aquela formatação do Mastriani mais Igor Jesus, Savarino saindo da esquerda para dentro, e do Matheus Martins fixo pela direita, ele perde Matheus Martins, e aí ele passa a ter dificuldade de encontrar esse jogador para substituir o cara que vai dar... Até depois o Arthur, né, contra o Capital. Depois o Arthur e ontem o Jefinho. O Arthur chega e machuca também. Aí eu vou pro outro lado. E perde o Savarino. Acho que isso é um ponto que tem que ser citado. Agora eu vou pro outro lado. Nesse 1 mês e meio, 2 meses, né, que ele tá no clube, ele não conheceu o Jefinho ainda? Ele não sabe que o Jefinho não é um jogador que não pode ficar preso pelo lado direito? E quando entra o Arthur, o normal é o Jefinho sair do lado direito, vir para dentro... ou para a esquerda e o Arthur jogar pelo lado direito? Uma outra coisa, a insistência dele com o Patrick de Paula jogando de camisa 10, muitas vezes tendo que receber bola de costas, não é o melhor Patrick. Você conheceu o Patrick? O Patrick é um ótimo volante, um ótimo camisa 5-8, vindo de frente, bom passe, bom chute. E aí, várias vezes ele pôs o Patrick ali de meio... como um terceiro homem de meio campo, mais à frente. O Patrick joga, é bom de bola, mas não é a melhor coisa. Quando o Botafogo teve que jogar no contra-ataque, como contra o Palmeiras, por exemplo. Exato, era o primeiro jogo e tal. Quando o Botafogo quer ser protagonista, quer dominar a partida, aí é ruim. Mas quando ele vai jogar como ele atuou contra o Palmeiras, no contra-ataque funciona. E o Patrick, quando entrou de volante, de segundo homem, salvou a pele dele contra o cara bobo no Nilton Santos. Substituindo o Marlon Freitas, inclusive. Exatamente. Exato. Olha, a gente achou o jogo muito ruim. Tá mal, né? Marlon Freitas tá mal essa temporada, uma coisa eu ia chegar... Marlon Freitas, Alex Telles... O Coutinho, eu ia chegar nisso. Alex Telles é um negócio... Porque se mas será que num coletivo também... Não, a gente tem que considerar... Mas eu ia chegar nisso. O Eric falou do treinador, eu falei da gestão. Eu falo isso porque eu não consigo sempre no futebol justificar os insucessos por um motivo. No futebol tu perde por vários motivos. E aí o Coutinho tocou num ponto que a gente fala, os jogadores também, cara. Então, tem jogadores que estão muito abaixo. Então, assim, é uma conjunção de fatores. Será que o coletivo também não está atrapalhando esses caras? Ou esses caras é que estão atrapalhando o coletivo? Mas, por exemplo, é difícil pensar, né? Ok, tem um fator coletivo, mas o Alex Telles, ele tá mal, na minha opinião, fisicamente e tecnicamente, em coisas que não necessariamente envolvem. Mas aí você tem um reserva que está jogando bem, você pode pôr o Cuiabano. Pronto. Eu acho que hoje, na cabeça dele, inclusive, o Cuiabano é o titular. Ele tem iniciado os principais jogos. Talvez o Alex só tenha começado ontem porque o time estava bastante desfalcado. É que aquele jogo que a gente não considera muito, que é o Capital, o Alex Telles jogou muito bem. Mas, assim, é um nível de adversário que a gente não pode considerar muito. Mas se a gente achou o jogo muito ruim, o que será que o próprio Paiva achou da partida falando em bom espanhol? Ele trabalhou no Equador e também no México. Vamos ouvir o que o treinador alvinegro falou depois do jogo de ontem. Como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo.
e uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque com jogadores muito rápidos na frente, algo que nós conseguimos controlar bem. Acabámos por sofrer um gol de bola parada numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlámos bem o adversário. Amigo, este escudo te da la presión todos los días, no hay cómo. Y el fútbol es esto, presión, presión, presión. Y si no ganas, no es solo en Brasil, es en todo el lado. Si no ganas te cobran, si no ganas quieren que ganes. Es universal, entonces yo tengo que enfocarme a hacer mi trabajo. Ele elogiou muito o adversário e gostou do desempenho. Você já teve treinador que vocês jogavam mal e ele falava, gente, foi ótimo, parabéns na entrevista? E tem uma... Eu não vou falar o nome do treinador, né? Mas, e nem o nome do clube, porque se eu falar o nome do clube vai entregar. A gente estava no vestiário, empatamos 0-0 contra um time de uma divisão inferior e jogamos mal. Jogamos assim, jogamos de igual para igual com um time 2 divisões abaixo. Tipo Botafogo e cara bobo. Aí o treinador na rodinha aquela falou, não, porque nós amassamos cara e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tô aqui, eu olho pro lado assim e vejo o presidente arregala o olho desse tamanho. No outro dia o cara tinha sido mandado embora. Não, porque o presidente entende o mínimo de futebol, ele viu que, ou esse cara tá maluco ou ele não entende nada de futebol pra achar que a gente jogou de igual para igual. Foi demitido no dia seguinte, no hotel. Nós estávamos no hotel, aí apresentamos para treinar na academia, o treinador não estava mais. Vamos agora. Tem presidente que entende, às vezes complica pro treinador, né? Vamos agora a Fortaleza. A gente fala do Botafogo, que no finalzinho, graças ao Cuiabano, conseguiu um 2-1 fora de casa pra cima do cara bobo e respira na Libertadores. Botafogo. Vencer era fundamental para se manter vivo na Libertadores. Em mais uma noite de baixo desempenho, o time de Renato Paiva suspirou aliviado nos acréscimos do segundo tempo. Só que até o gol de Cuiabano decretar a vitória alvinegra, não faltou tensão para os torcedores. Jogando a quase 7.000 quilômetros de distância dos protestos no estádio Newton Santos, faltou futebol em campo. Já aos 20 minutos, Vitinho abriu o placar. Cuiabano arriscou o chute de longe e contou com o rebote do goleiro para o lateral direito aproveitar. Na outra chance, já aos 35 minutos, Juan Cruz não conseguiu ampliar. Em meio a pouca produtividade carioca, a equipe venezuelana abusou de bolas levantadas na área e chutes de média e longa distância. Na volta do intervalo, o cara bobo estava melhor em campo. As mexidas de Paiva, em meio a 6 desfalques, não surtiram efeito. Após a cobrança de escanteio ensaiada, a Ponte emendou para deixar tudo igual. 1-1. Faltando apenas mais 15 minutos de partida, os dois times tiveram chances de garantir a vitória. De longe, Londonho mandou para fora. Após passe de Alain, Cuiabano aproveitou melhor a oportunidade e colocou 3 pontos na bagagem alvinegra. Fim de jogo, 2-1 Botafogo. Como eu esperava, um jogo difícil. A equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo. E uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente. Com o resultado, o Botafogo chega aos 6 pontos. Os próximos 2 compromissos na Libertadores da América acontecem no estádio Newton Santos. E o alvinegro depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Mesmo assim, o desempenho apresentado até aqui é contestado pelo torcedor. Amigo, este escudo te da la presión todos los días, no hay como. Y el fútbol es esto, presión, presión, presión. Y si no ganas, no es solo en Brasil, es en todo el lado. Si no ganas te cobran, si no ganas quieren que ganes. Es universal, entonces yo tengo que enfocarme a hacer mi trabajo. Eso, y si la presión influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marchar. Ai, Botafogo, meu próximo adversário no Brasileirão no final de semana. E é hora da gente começar o giro de notícias dos clubes do Rio de Janeiro. Cara, vou te falar, hein, irmão. Ontem o Botafogo venceu o cara bobo, mas
Sofreu para conseguir essa vitória. Fala, Rodrigo Brandão. Pois é, Azevedo, a gente pode dizer que essa vitória de ontem no Botafogo, vitória super importante, foi aquela vitória com gosto de derrota. Difícil de entender? Pode até ser, mas quando se trata de um Botafogo campeão da Libertadores passando sufoco contra o cara bobo da Venezuela, é esse o sentimento que se passa. Mais uma atuação para esquecer do time que não foi bem nem coletivamente nem individualmente. Com exceção do Cuiabano, claro, o grande destaque da partida e eleito até por você, né, Azevedo, o craque do jogo, todo o resto do time deixou a desejar. Enfim, 3 pontos na conta, 3 pontos importantes para manter vivas as chances de classificação à próxima fase, mas de fato o time precisa melhorar muita coisa se quiser essa classificação e precisa de 2 vitórias nos próximos 2 jogos em casa para que isso aconteça. Vamos ouvir o Renato Paiva analisando o desempenho do time na noite de ontem. Como eu esperava, um jogo difícil. A equipa nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo e uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente, algo que nós conseguimos controlar bem. Acabámos por sofrer um gol de bola parada numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlámos para o adversário e depois, começando a ganhar, o mesmo problema de sempre. Não fechas o jogo, não consegues fazer o segundo gol e andamos ali a mercê de tudo que possa acontecer, tudo acabou por acontecer. Depois destaco a personalidade e a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era muito importante. Era fundamental ganhar aqui, conseguimos. Mas é uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. A nossa preocupação neste momento é ganhar e somar. Tá aí, portanto, o Renato Paiva. A situação do grupo é a seguinte, Azevedo. O Botafogo soma mais 3 pontos, vai a 6, empata com o Estudiantes, porém perde no critério de desempate, que é o saldo de gols. Mas o Estudiantes joga hoje contra a Universidade de Chile, lá no Chile. E caso perca por 1-0, as 2 equipes, Estudiantes e Botafogo, vão empatar em todos os critérios. Então, para que assuma a vice-liderança do grupo, o Botafogo precisa que a Laú vença o Estudiantes hoje por 2 gols de diferença. Aí o Botafogo termina essa rodada na 2ª colocação e aí depende apenas de si para se classificar à próxima fase da Libertadores. Os jogadores já estão de volta ao Rio de Janeiro, voltam aos treinos amanhã e já começa a preparação para o duelo contra o Internacional, domingo, 8 da noite, no estádio Newton Santos. Mais uma partida importante, difícil, uma missão que o Renato Paiva vai ter, vencer a partida, claro, mas jogando bola, como vencendo, para tirar essa má impressão que ficou na cabeça do torcedor com a atuação de ontem. Valeu, Azevedo? Valeu. Eu não entendi rigorosamente nada do que o Renato Paiva falou, mas o que eu entendi é que o Botafogo não fez um bom jogo ontem, né, Vitor? Mas isso aí você não precisa nem ouvir o Renato Paiva pra perceber, né? Pois é. Só você assistir o jogo. Um jogo muito ruim do Botafogo, mais uma vez, né? Time sem confiança, sem repertório. Venceu muito pela fragilidade do adversário. Cara, o resumo do jogo é o escanteio que o maluco do cara bobo bateu no último lance da partida, né? Ali é o resumo do jogo. Mostra que os caras não têm qualidades, disputam a Libertadores porque são os melhores times da Venezuela, né? O cara bobo, Puerto Cabello na Sul-Americana e Táchira no grupo do Flamengo. E são todos times muito fracos. Tem um contra-ataque também que o cara bobo tava puxando, que era um 4 contra 1, que o cara tentou chutar quase da intermediária, ao invés de conduzir a bola. Ou seja, são muito inocentes, são bobos, né? Ainda existe bobo no futebol, a gente tudo bem que não é parâmetro, mas na Venezuela é um dos melhores. Pois é, mas Então, acabei de falar, não é parâmetro. Até mas difícil. é um dos times que se destaca na Venezuela. Imagina o Venezuelanão. Pois é. O nível do Venezuelanão. Enfim, jogo muito ruim, tecnicamente, o jogo como um todo, né? Porque o Botafogo tem talento, mas não conseguiu se apresentar bem. O cara bobo não tem talento e não tem repertório. O Botafogo conseguiu a proeza de levar um gol, né? E assim, quando o Botafogo faz 1-0, mesmo se jogar bem, na minha cabeça, o Botafogo vai ganhar o jogo com tranquilidade, né? Não vai sofrer. Mas os caras conseguiram tomar um gol do cara bobo e só não tomaram mais, porque definitivamente o time do cara bobo é muito inocente, muito frágil e o Botafogo precisa evoluir para enfrentar adversários mais fortes. Não à toa, se a gente observar as vitórias do Botafogo do Renato Paiva, à exceção feita as 2 vitórias contra o Fluminense,
todas elas foram contra times muito mais fracos. O Botafogo, ele conquista os resultados óbvios. Vai pegar o cara bobo? Tem que ganhar, ganha. Vai pegar o Juventude em casa? Tem que ganhar, ganha. Agora, quando tem um jogo um pouquinho mais difícil, não vence justamente por conta de atuações como essa de ontem. Pois é, a galera tá participando aqui, o Davis da Cruz. Cara, o Renato Paiva deve estar em Nárnia pra ir ao coletivo e dizer o absurdo que disse. Ou ele não entende nada de futebol, ou ele já viu que o trabalho não vai dar certo, está forçando a barra pra sair. Davis, eu sinceramente, cara, eu não vou nem opinar, eu não consegui entender. Né? Aliás, cara, a estrutura de algumas salas de coletiva de imprensa, essa foi na Venezuela, mas aqui no Brasil também tem algumas situações parecidas, né? Parece que o cara tá dentro de uma caixa, de uma lata. Você não consegue entender rigorosamente nada. Você entendeu alguma coisa que ele disse nessa coletiva? Ele disse que o Botafogo foi bem em alguns momentos do jogo, eu não concordo. Eu acho que em nenhum momento do jogo também o Botafogo acho que não. Bem. Me desculpa, não foi. Foi um time que criou muitos espaços. O Vitinho, que fez o primeiro gol do jogo. Sim. Cara, como é que o Vitinho não faz a cobertura, cara, quando o time tá contra-atacando o adversário, né? Fica um corredor pelo lado dele. E não é a primeira vez, né? Eu vejo o Vitinho como um bom jogador, mas aí é questão de treinador, sim. É questão de treinador, sim. Você pode isentar o treinador de responsabilidade. Não, é que, mais uma vez, ele jogou os jogadores... Pra galera avaliar, né? Ele diz, o time abre 1-0, mas não fecha o jogo, perde a oportunidade. Mas fechar o jogo é por conta do esquema tático, gente. Isso aí é trabalho do técnico. Né? Não é assim, você coloca 10 caras na linha, você é lateral, fica na lateral, você é zagueiro, fica na zaga. Se fosse fácil assim, eu seria treinador de futebol. Né? Você tem que ter um esquema tático. Né? Quando o time tem a posse de bola, quando o adversário tem a posse de bola, e a gente percebe que o Botafogo não sabe o que fazer quando o adversário tem a posse de bola. Foi salvo pela ótima fase do Cuiabano, né? Citamos ontem no Papo 1 essa possibilidade do Cuiabano jogar como um ponta. Ele acha um gol no final do jogo. Acho que se o Botafogo não tivesse vencido ontem, provavelmente seria eliminado, tá? Acho muito improvável o time, depois de empatar com o cara bobo, se classificar, e acho que vai sobrar justamente para a Universidade de Chile, se o Botafogo cumprir o papel dele e vencer os 2 jogos em casa, justamente porque a Laú acabou empatando com o cara bobo lá na Venezuela, vai ser o fiel da balança. O Pedro Bittencourt tá aqui, o time não sabe o que fazer, culpa do treinador 100%, você percebe que o John, quando está com a bola, não sabe o que fazer. Tínhamos como uma grande arma em reposição rápida de jogo. É verdade, o Botafogo tinha uma característica de reposição rápida, transição. Acabou. Aquela posição física não tem mais, acabou. Até pela característica dos jogadores também, né? Que aí sai o Luiz Henrique e entra um Arthur. Entra um cara que é um touro, né? Forte fisicamente no time no ano passado, esse cara vai embora e a alteração para um jogador mais baixinho, né? O Felipe Leite tá aqui, da mesma forma que no ano passado nós tivemos que deixar 2023 para lá, esse ano tem que ser feita a mesma coisa. 24 ficou no ano passado, temos que evoluir urgente. Cada temporada é diferente. Perfeito, Felipe. É isso, né? Eu acho que é uma situação de mudança, cara, completamente de planejamento, né? Um planejamento que serviu para um ano não serve para outro. Deu certo em 24. Se for o mesmo planejamento, pode não dar certo esse ano. É o futebol. 995-57-1013. Fala aí, rapaziada. Rogério aqui falando. O Botafogo é fácil. Ganhar de time que é bobo é fácil. Agora só não ganha de time que não é bobo. Por isso que tá ruim aí no Brasileirão. Só não ganha de time que não é bobo. É isso aí. Valeu, cara. Vamos lá. Sabe o que eu fiquei feliz? O quê? É que é a última vez que a gente faz essa piada, porque o Botafogo não vai mais pegar o cara bobo. Pois é, o cara bobo tá eliminado, né? Tá eliminado. O Sandro Canto, Azevedo, sou Botafogo. No Mundial é rezar pros adversários estarem num dia ruim pra gente perder por pouco. Paiva não dá mais, esse time é uma avenida. O grupo do Botafogo é muito difícil, cara. O Botafogo tem um jogo mais ou menos contra um time dos Estados Unidos. Ele pega o Atlético de Madrid, que é a base da seleção argentina, e o PSG, semifinalista e possível finalista da Champions. Verdade. O grupo do Botafogo é difícil demais. Ricardo Vasconcelos, a atitude do Botafogo de ontem foi muito ruim. Raras atitudes individuais salvaram o cachorro caramelo. Esse jogo contra o Internacional vai ser um verdadeiro teste de fogo pro Botafogo. O Renato Paiva, se perder, pode ficar na corda bamba. É a semana, né? Porque depois ele pega o Estudiantes do Newton Santos e Flamengo do Maracanã. É a semana mais difícil do Botafogo até aqui na temporada. Pois é. O Ícaro, Azevedo e Vitor, o meu sentimento como botafoguense é de alívio, não de alegria, pela vitória de ontem. O que fazer? Não, você tá sentindo o que todo botafoguense tá sentindo. É um sentimento de alívio mesmo, tirou o peso das costas, ganhamos. Mas você não consegue ficar contente com uma vitória da maneira como ela foi conquistada diante de um time tão fraco. Cara, o que fazer? Ontem o Cantarelli me perguntou, e isso vai muito ao encontro do que o Felipe Leite falou aqui, sobre você
ter a temporada passada, independente se ela foi vitoriosa ou não, como passada, né? Virou a página. Aí o Cantarelli me perguntou sobre o Marlon Freitas, se ele já estaria merecendo um banco. Tá merecendo, cara. E o Palmas reserva... pra ele, já tem um lugar reservado na história do Botafogo, de destaque, mas ele não tá bem, né? Sabe quem fez muito bem isso? Palmeiras. Palmeiras foi campeão da Libertadores, não teve pena de trocar o Davidson, de trocar o Patrick de Paula, trocar alguns dos seus jogadores. Eu entendo que o Marlon vive uma fase ruim, precisa ser substituído, e o cara pra jogar ali é o Patrick de Paula, que tá jogando fora de posição, tá ficando queimado com a torcida por jogar de camisa 10, sendo que a posição dele é justamente de segundo volante. Alex Telles foi barrado, merecidamente, voltou agora pro time porque jogou com 2 laterais. Não dá pra ficar tendo vaga cativa pra jogadores só porque eles foram campeões. O Alexander Barbosa não estava bem também, agora ele se lesionou, ficou fora, era outro que também merecia sair do time. Eu acho que o Paiva tá até fazendo isso, cara. Ele não fez mais, talvez por falta de opção. Acho que o Botafogo tem um elenco muito curto nesse momento. Vamos lá, rapaziada, aqui o Paulo Pirro, Roberto Paiva, técnico fraco, jogadores medíocres ou sem atenção. O Diogo, o Paiva não dá. Mas se ele sair, não teria tempo pra procurar contratar e o cara chegar e resolver o problema antes do Mundial. Parece a situação do Carille com o Vasco. Falta um mês pro Mundial, mais de um mês e alguns dias. Dá tempo, gente. A hora de trocar é agora, não dá pra trocar na semana do Mundial. Verdade. A estilada, John Textor é convidado pelo PSG e vai à semifinal da Liga dos Campeões. Aspas, feliz por trabalhar novamente com Al-Khelaifi, né? Parcelada, acionista majoritário do Botafogo e do Lyon, John Textor foi convidado pelo PSG para acompanhar no Parque dos Príncipes a semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal nesta quarta-feira. Textor publicou em suas redes sociais uma foto, inclusive, ao lado de Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG e com quem já trocou farpas públicas, como foi o caso também da Leila, né? E agora eles estão de amorzinho. O clube francês, vale lembrar, será rival do Botafogo no Mundial de Clubes. Aspas, muito feliz por ter sido convidado pelo PSG para a semifinal da UEFA Champions League nesta noite. Também feliz por trabalhar novamente com o NAC, que é Nasser Al-Khelaifi, é a iniciais, né? Neste momento crítico, nos desafios e oportunidades do futebol francês. Em momentos como este, vamos trabalhar juntos. Então deixei chapéu de cowboy em Lyon. Esta noite, apoio a França, escreveu o John Textor, né? Cara, a gente sabe que o Textor é um cara muito malandro, e vendo como está difícil esse cenário atual do Lyon, muito porque também já foi falado várias vezes que o presidente da Federação Francesa é um cachorrinho de recados do dono do PSG, que é muito rico, né? E controla ali, depois que o PSG encheu a burra de dinheiro com dinheiro externo, eles foram lá e travaram com um fair play financeiro muito rígido que outros clubes da Liga Francesa pudessem também ganhar dinheiro de fora. Então é aquela coisa, eu fico rico e deixo todo mundo pobre para sempre e fico o dono do campeonato francês para sempre. Então pode ser uma tática para ele conseguir costurar nos bastidores uma forma de toda essa má vontade da Liga Francesa com o Lyon, né, que já conseguiu aprovações, né, em processos na UEFA e tudo mais, mas não consegue nem a pau a aprovação na Liga Francesa. Pode ter uma má vontade nos bastidores com relação a isso. Pode ser uma forma dele conseguir destravar, né, esses processos, essas aprovações de documentos que o Lyon precisa para ficar na Série A e também para conseguir se classificar para a Champions League ou UEFA Europa League, caso ele venha se classificar para uma competição europeia. Ele vai. Para qual das duas a gente não sabe ainda. Então, mas pode ser que ele fique punido e não vá. Então ele quer destravar tudo isso. O Textor não é trouxa, né? Ele tá aí com complicações financeiras, né, na Eagle, mas jogar os bastidores ele sabe jogar. Não é à toa que ele já fez as pazes com o Edinaldo, com a Leila e agora faz as pazes com o dono do PSG. O Botafogo vê Cuiabano valorizado na janela europeia. Clubes de diversos países monitoram o lateral. Autor do gol da vitória sobre o Carabobo na Venezuela, Cuiabano segue em alta no Botafogo e tem chances de ser negociado na janela do meio de 25, considerada a mais forte da Europa, segundo informações do GE nesta quarta-feira. Em dezembro, scouts de 3 clubes, 2 da Itália e 1 da Espanha, vieram ao Brasil para observar Cuiabano. Antes mesmo, no meio de 24, um clube da Inglaterra havia buscado informações sobre o lateral. De acordo com o GE, o Botafogo não trabalha
com precificações de jogadores, no sentido de eventuais vendas. Porém, se espera que uma saída seja por valores bem acima do que o clube gastou para contratá-lo, junto ao Grêmio, cerca de 8 milhões de reais. O Cuiabano é um cara que, saindo, ele não sai por menos de 60, 70, 80 milhões de reais. Eu não sei ao certo, né? Essas coisas oscilam. Mas é um lateral jovem ainda. E lateral é uma posição escassa no mundo hoje. E ele tem todo o padrão, todo o jeitão de lateral europeu. Ele é forte, ele faz gol, ele avança como um tanque, tá ligado? Arrastando os outros. Lembra o Maicon, não em qualidade, nível de qualidade, mas em estilo de jogo, o Maicon da Inter de Milão, seleção brasileira, né, da Roma. Lembra o Maicon, só que é lateral direito e lateral esquerdo. É um cara que na Itália, na Inglaterra, brincaria. Todo estilo de lateral inglês e italiano. É isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estilo Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer o trabalho que a gente faz todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima temos o Live Pix. Aqui embaixo tem o link do canal Reserva, o link do nosso Instagram. Ajuda muito a se inscrever no canal Reserva, porque se esse aqui cair, é por lá que a gente vai trabalhar e é por lá que a gente vai avisar vocês. E o Instagram, se você seguir a gente no Instagram, ajuda demais, cara. Porque ajuda muito a conseguir patrocinadores pro canal, tá? E tem um canal de reação de torcedores, né? Fizemos um react de flamenguistas. Vamos fazer outros aí, porventura, que possam ter tropeçado e tudo mais. De todos os times, inclusive o Botafogo, tá? Vou perdoar ninguém. Então segue lá o nosso novo canal de react de flamenguistas. React de vascaínos, de tricolores, de botafoguenses, de cruzeirenses, de corintianos que se ferraram na rodada, tá? Se alguém... se tiver alguma zebra hoje, terá react lá. E também, aqui em cima tem o e-mail do canal, que é o rafoguense10@gmail.com, é o nosso Pix, tá? Agradeço a todos que mandaram Pix pra gente já. Muita gente mandou, eu fiz um vídeo aqui essa semana, que no final eu agradeci todos os Pix que estavam lá. Agradeci a geral. E também o nosso e-mail para contato, se quiser mandar uma mensagem para ser parceiro do canal, convidar para algum tipo de evento, virar parceiro do canal e etc. Mande por lá e se torne um patrocinador do nosso canal, tá bom? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo.